Boa noite a todos. É com grande satisfação que venho hoje fazer essa contribuição, né, nesse webinário. Espero que todos estejam bem e vou compartilhar um pouco, né, da sociologia focada nas questões administrativas. Então, o nosso webinário, ele tem como tema as noções sobre a sociologia e o mundo do trabalho. Então, o meu nome é Warles Souza Santos. Eu sou mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Especialista em docência na educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Especialista em gestão de projetos pela Uninter. Graduado em gestão pública pela Unimontes. E graduando em administração pela Unifran. O conteúdo programático do nosso webinário, ele vai ser apresentado, primeiramente, pela sociologia, relações sociais e convivência humana, socialização e formação da cultura, as organizações e suas culturas, sociologia do trabalho. Primeiramente, para entender todo esse contexto, é preciso discutir um pouco sobre o que é sociologia. Então, a sociologia ela é uma ciência, né, como as demais ciências compostas nas ciências naturais, as ciências exatas, enfim. Então, essa ciência, que é a ciência social da sociologia, né, que é voltada mais para a questão social, tem como objetivo estudar as relações entre pessoas que vivem numa comunidade ou no grupo social, ou entre grupos sociais diversos. Como exemplo, o nosso Brasil, né? Tem diversos tipos de culturas, de grupos sociais. Então, a sociologia, né, ela tem como objetivo a observação com espírito científico, como as demais ciências. E ela pode ser apresentada como uma ferramenta, um instrumento para intervir na sociedade, né, como intervenção social. E a gente está vendo muito isso agora no momento, né, de pandemia, essas intervenções sociais, que têm ligação com a sociologia. E para entender um pouco sobre a sociologia, a gente precisa discutir, né, sobre os pensadores. Então, primeiramente, a gente tem o Augusto Comte, que é considerado o pai da sociologia, foi criador do positivismo, filosofia seguida por muitos físicos de sua época e posteriores, que atribuía à ciência o papel único de constatação dos fatos e de pesquisa das leis e relações entre fatos. Temos também, né, o Marx, o Durkheim e o Weber. Vou falar sobre cada um. Então, primeiramente, o Marx, que é um pensador, né, da sociologia e que é muito falado tanto, né, no ensino médio, na graduação, nos cursos profissionalizantes, ele está bem presente quando se trata principalmente das questões sociais. A sociedade, para ele, tinha herdado do capitalismo a divisão em classes social. Então, ele foca muito na questão das classes sociais, o que resultou numa profunda desigualdade social. Para ele, existem duas classes sociais. Então, o que o Marx trabalha e discute é muito visto no nosso cotidiano, né? Algo que foi falado no passado, mas que está presente também no nosso dia a dia, no século XXI. Então, ele apresenta como duas classes sociais a burguesia e o proletariado. Já o Durkheim, ele discute, né, sobre a sociologia e
ele apresenta que deveria preocupar-se com os fatos ou com os fenômenos sociais. Ou seja, em vez de estudar os indivíduos, a sociologia deveria estudar os aspectos da vida em sociedade, que modela as ações dos indivíduos, como exemplo, né, a família, a religião, a política e etc., como ilustrado aí nas imagens. Então, nós temos o Marx, que ele dá foco na questão das classes sociais, e já o Durkheim nos fatos ou com os fenômenos sociais. Essas apresentações referentes a esses pensadores tem no material que está disponível na plataforma. A sociologia para Weber, que é um outro pensador, é uma ciência voltada para a compreensão interpretativa da ação social e para a explicação casual em sua realização e seus efeitos. Assim, na sociedade, o sentido que os homens estabelecem em suas ações é o que fundamenta a ordem social. Então, nós temos o Marx com foco nas discussões, né, da sociedade, a questão das classes sociais, o Durkheim na questão dos fatos ou com os fenômenos sociais, e temos o Weber com a ação social. E para entender um pouco mais sobre a questão da sociologia, nós temos as relações sociais, que é um termo muito utilizado, né, dentro desse contexto. Então, o que é relação? Relação é toda e qualquer troca que o indivíduo realiza com o meio que o cerca, no sentido de suprir suas necessidades. E já a relação social é modelos e interação adotados comumente pelo conjunto de indivíduos que convivem entre si. Então, é a relação entre os indivíduos, entre as pessoas. E dentro também desse contexto, a gente tem o paradigma, né, que está apresentado também no nosso material. E o paradigma é apresentado como um modelo ou um padrão a seguir. São as normas orientadas de um grupo que estabelecem limites e que determinam como o indivíduo deve agir dentro desses limites, dentro da sociedade. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês, que é a associação entre estudar e ser alguém na vida. Nós temos esse paradigma na nossa sociedade, que a pessoa que estuda, ela é alguém na vida. Quem não estuda não é alguém na vida. E, na realidade, isso não é, né, verdade na prática. Por quê? Na verdade, todo mundo é alguém na vida e todo mundo é importante. Então, isso é um paradigma, né, que precisa ser quebrado. Por isso que vem a questão do estudo da sociologia, as questões dos movimentos sociais, que são muito importantes na construção da nossa sociedade. E um ponto muito importante, principalmente nas nossas vivências diárias, né, nós temos a tecnologia e as relações sociais. E a gente está vendo isso muito nesse momento que estamos passando. A tecnologia é, portanto, todo e qualquer meio que criado ou produzido pelo homem. Então, tecnologia nesse contexto, ela não vem apresentada apenas como um celular, o computador, mas outras tecnologias também, como o avião, né? É um meio que facilita a relação social, né? Você tem acesso a outros locais, a outras culturas. Então, facilita as relações estabelecidas em um dado contexto social. Temos também a convivência humana, uma sociedade constituída de um conjunto extremamente variado e diversificado de relações sociais. Como dito anteriormente, né, nós temos diversos grupos, diversas culturas. E com isso, temos a complexidade, e que a sociologia tem esse papel de estudar, né, diante dessas complexidades que temos da nossa sociedade. Mesmo que
a sociologia ela não está presente como algumas ciências, né, dentro de laboratório, mas ela também é uma ciência que tem um papel muito importante na construção da nossa sociedade, da compreensão das nossas vivências ao decorrer dos anos. Socialização. Então, quando a gente fala de sociologia, vem em mente, né, a questão da socialização. E o que é socialização? O impulso natural de sobrevivência levou o homem a buscar um conjunto de aprendizagens que lhe permitissem adaptar-se ao meio e assim poder conviver com os demais indivíduos de seu grupo. Então, já é da nossa natureza, também os animais também têm esse lado, né, de socialização, pela questão de tanto de aprendizagem como a questão mesmo de sobrevivência. Então, um processo de socialização. Então, isso é construído ao decorrer do tempo, ao decorrer das nossas atividades, né, diárias. Outro termo muito importante é a cultura. O que é cultura? Cultura é uma extensa rede de significados sociais, isto é, de significados compartilhados por todos os membros que fazem parte do conjunto social. Então, temos diversas, né, culturas na nossa sociedade. E quando a gente fala, por exemplo, de cultura, que está relacionado também à questão do paradigma, ao ouvir uma música, né, às vezes temos a compreensão, a análise de que determinada música, estilo de música não é cultura, né? Depende da vivência, do território onde aquela pessoa vive, todo aquele contexto, né? Então, não existe cultura ruim, cultura boa. Existe cultura que é vivenciada conforme cada grupo, né? Cada indivíduo, a partir do seu histórico, a partir dos seus saberes. E organização, que é um termo que está também na apostila e que adentra mais do contexto do assistente administrativo, né, que agora nós vamos estar adentrando um pouco, a gente já viu sobre a sociologia, sobre a parte introdutória, então a gente vai ver um pouco sobre a questão da organização, né, que está voltado para a questão não só administrativa, mas organizações que estão compostas por indivíduos. Então, uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem a finalidade de realizar propósitos coletivos, conforme o autor Maximiano. Uma grande empresa, uma pequena oficina, um laboratório, ou um corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola, são todos exemplos de organizações. Então, aqui eu apresento para vocês as características, né, algumas características das organizações. Então, são conjunto de pessoas ou grupos, objetivos próprios, interesses e valores comuns, formas próprias de relacionamento, coordenação e hierarquia definidas, espaço de atuação delimitado, relativa continuidade no tempo. E por que existem, né? Por que existem as organizações? Existem para que possamos satisfazer necessidades que dificilmente resolveríamos sozinhos, tais como emocionais, econômicos, intelectuais, sociais, entre outros. Exemplo, a questão novamente da pandemia, né? Quando a gente trata a questão da saúde, né? Se não tivesse as organizações, como exemplo dos hospitais, como seria o serviço prestado, né, para a população, para os pacientes? Então, a organização tem um papel muito importante, né, na nossa sociedade. Tipos de organizações. Então, a gente tem as organizações públicas, que está relacionado com o governo, então, né, tanto na União, como estadual, como, né, federal, estadual e municipal. Temos também as privadas e terceiro setor, como exemplo, as sem fins lucrativos, como as ONGs. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, certo? Temos a Prefeitura de Montes Claros, como uma instituição pública, uma organização pública.
A Coach, a McDonald's como privado, tem uma APAE, né, como uma instituição, uma organização do terceiro setor. É importante também discutir sobre o comportamento organizacional, né? É um campo de estudo dentro da questão da sociologia, da sociologia do trabalho, da sociologia dentro das organizações, que tem como objetivo prever, explicar e compreender o comportamento humano nas organizações. Como apresentado aí na imagem, dentro de uma organização a gente é composta por diversas pessoas, né? Diversas pessoas que vêm de territórios diferentes ou de culturas diferentes e que precisam ser trabalhados para um melhor, né, ambiente dentro dessa organização. Então, isso é um estudo que precisa ser analisado, né, e abordado dentro das organizações. E por que, né, o assistente administrativo estudar isso? É a compreensão da importância tanto da sociologia como do comportamento organizacional dentro das organizações. E entender também, né, em que instituição, em que organização que eu estou atuando. Socialização nas organizações. Então, a gente tem o objetivo, quando a gente fala da socialização com foco nas organizações, inserir, adaptar e manter o colaborador nos padrões da cultura da organização, como dito anteriormente, né? É apresentar para o trabalhador em que instituição que ele está atuando, o que precisa o que compete a ele, né, a exercer, a fazer. Então, isso é muito importante, né, para o funcionamento, para o bom funcionamento das organizações. Temos também a cultura organizacional, que é composta pelo conjunto de crenças, expectativas e valores, um fator de interação e relacionamentos típicos de cada organização. Então, aqui eu trago para vocês duas imagens, né, de duas empresas distintas que estão relacionadas com a venda de óculos, né, são óticas, e que têm culturas diferentes. Está no mesmo ramo, no mesmo segmento, mas com culturas diferentes. Então, é muito importante, né, trabalhar essa questão da cultura organizacional e valorizar da mesma forma como dito anteriormente sobre cultura. Na cultura organizacional não tem cultura ruim e boa, né? Porque são culturas conforme o histórico que vem sendo trabalhado nessa empresa, nessa organização. E qual o propósito, qual a missão dela, né? Então, pode ser missões diferentes, mas com o mesmo segmento. Então, automaticamente, né, são desenvolvida a cultura, né, a cultura organizacional distintas. Clima organizacional. Então, clima organizacional é diferente de cultura organizacional. Cultura está relacionada à crença, à questão dos costumes, né, dos valores. E aqui no clima organizacional, a gente está tratando sobre a questão mais focada na atmosfera psicológica, na questão da qualidade do ambiente de trabalho, que é percebida ou experimentada pelos colaboradores da organização, participantes da empresa, e que influencia o seu comportamento. E qual o benefício, né, do estudo do comportamento organizacional? Então, aqui eu apresento alguns para vocês, certo? Desenvolve habilidades para se desempenhar efetivamente no local de trabalho, crescimento pessoal mediante a percepção do comportamento humano. Temos também melhorar, né, a eficácia organizacional, diminui as falhas de comunicação. E temos, dentro desse contexto, como já abordamos a questão da sociologia, né, da parte introdutória das organizações, e agora a gente adentra um pouco sobre a sociologia do trabalho. A sociologia do trabalho é uma ramificação da sociologia geral que a gente já apresentou anteriormente. Então, é um
é um ramo da sociologia geral que procura estudar os fenômenos sociais relacionados ao mundo do trabalho. Então, é a sociologia com foco no trabalho. Então, é importante salientar, quando a gente fala, né, de sociologia do trabalho, a gente tem trabalho e emprego como termos diferentes. E por que trabalhar, né, sociologia do trabalho e não sociologia do emprego? Quando a gente fala de trabalho, está ligado a objetivos e relações profissionais, como sonhos, propósitos, satisfação, prazeres, entre outros. E quando a gente trata de emprego, está relacionado apenas à questão de renda, é simplesmente uma forma de conseguir renda, né? Questão de capital. Então, quando a gente fala de social, né, da sociologia do trabalho, ela tem foco nessas questões, né? De sonhos, propósitos, satisfação dos colaboradores, dos trabalhadores. Não que não está abordando também na questão do trabalho a questão de renda, né? Mas tem outros fatores que não é apenas renda, como apresentado no emprego. Então, novos temas para investigação. Quando a gente fala, né, da sociologia, a sociologia está sempre investigando. E quando está principalmente relacionado com os indivíduos, né, com as pessoas. Então, o impacto das novas tecnologias, que é algo que vem sendo trabalhado pela sociologia, pelos sociólogos, né, pelos cientistas, a importância das impacto das novas tecnologias na sociedade, novas formas de organização da produção, flexibilização das relações trabalhistas, acirramento dos mecanismos de exclusão, que é algo que a gente vê constantemente, né, tanto por classes sociais, tanto pela questão de gênero, pela questão de raça. E temos como exemplo a questão do Covid-19, que é algo que vai mudar, né, o futuro. Então, as visões em relação à questão da tecnologia, a questão da produção, a questão trabalhistas, a questão das exclusões, é algo que a sociologia, as ciências sociais, vem trabalhando, né, nesse período aí de pandemia e tentando entender um pouco, né, sobre a evolução tanto desse vírus na sociedade, sobre os impactos, né, sociais. Impactos de novas tecnologias no trabalho. Então, aqui com foco na questão do trabalho. Então, a gente tem a qualificação da forma de trabalho. Então, automaticamente as tecnologias vão surgindo, a gente vai procurando se qualificar. Condições de trabalho também vai mudando, né, conforme as mudanças da tecnologia, saúde do trabalhador, estamos tendo nesse momento de pandemia as questões do home office, né, que as pessoas estão atuando dentro de casa, principalmente pela questão do isolamento. Então, temos também a saúde que pode ser tratada, né, como um impacto na saúde, como a saúde mental, também física, né, por falta de exercícios físicos, enfim, questões alimentares, porque são muitas dúvidas, muita ansiedade nesse momento, né? E políticas de produção e desempenho. Impacto das tecnologias na vida do trabalhador. Então, a gente tem a sobrecarga de informação, tanto pelos meios de comunicação, como os jornais, o rádio, né? São muitas informações que são apresentadas. Temos a questão também da perda de privacidade, e quando a gente fala sobre a sobrecarga de informação, também com foco, né, nas atividades no ambiente de trabalho. Perda de privacidade, que é algo, né, que nesse momento de pandemia a gente está vendo bem claro, que é você trazer o seu escritório para dentro de casa, então você perde um pouco, né, da sua privacidade. Dificuldade em diferenciar trabalho e tempo livre, também é algo real. Velocidade e renovação da tecnologia. Contato mais próximo e frequente com as organizações.
e perda da socialização e lazer social, porque não é algo que precisa ser trabalhado, estudado, e ver, né, os impactos que estão sendo causados devido à falta de compreensão do que é trabalho e do que é, né, lazer social, o que é convivência familiar. É algo que pode interferir, né, na vida do trabalhador e pode ocasionar até danos na saúde. Será que isso vai ser uma tendência futura? Né? Nós estamos vendo diversas mudanças, né, no nosso cotidiano. E será que isso vai permanecer? Vai ser uma tendência? Então, isso é um papel da sociologia, das ciências sociais, trabalhar e estudar, né? Tudo isso que foi descrito aqui, que a gente está vendo também, tanto nos meios de comunicação, como também nos aplicativos, nas aulas, né, de vocês que estão sendo apresentados pelo Instituto, que a gente está vendo na realidade os impactos, né, não só da pandemia, mas a gente já estava vendo com a interferência das tecnologias, lógico que tem impactos positivos, né, mas a gente também tem que trabalhar e verificar o que está ocasionando danos. E isso é um dos papéis, né, da sociologia, como ciência. Trabalho análogo ao escravo. Então, na nossa atividade avaliativa, que está, né, disponível na plataforma, trabalha sobre a questão da escravidão moderna. Então, quando a gente fala de escravidão, né, trabalho escravo, ela foi abolido no Brasil desde 1888. Mas, infelizmente, né, temos algumas atividades que são irregulares, que colocam o trabalhador em condições, né, não favoráveis e que pode ser considerado como um trabalho escravo contemporâneo, né? Então, temos também a utilização, né, dessa forma de nomenclatura desse trabalho contemporâneo. A gente tem o trabalho análogo ao escravo, que é a exploração da mão de obra que ainda acontece em áreas rurais e urbanas do país, que é considerado como a escravidão moderna. Então, conforme a lei, né, o que define, né, a condição análoga ao escravo? Conforme o artigo 149 do Código Penal, define trabalho análogo ao escravo como aquele que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou presposto, como exemplo, os gerentes. Então, a gente vê que, conforme o artigo, né, 149 do Código Penal, a gente vê em diversas atividades, como construção civil, como atividades ligadas à colheita, né, na área rural, estão presentes. Mas também temos outras condições que pode ocasionar, como a costura, né, como carvoeiras, enfim, temos principalmente no nosso Brasil, devido à sua extensão, a diversas atividades ilegais, né, a gente vê, infelizmente, essas condições e que precisa ter, né, a atuação da justiça, da polícia e do governo, né, e isso é um papel. Então, aqui eu trago um ciclo do trabalho escravo contemporâneo. Então, a gente tem a vulnerabilidade econômica devido ao grande número, né, de pessoas com, até mesmo com salários baixos, abaixo de um salário mínimo. Então, devido ao aliciamento, né, à imigração, ao convencimento dos empregadores em relação à sua vulnerabilidade, ele apresenta, né, algumas condições a esses trabalhadores e eles migram para outras regiões para exercer suas atividades. Não significa que só em outras localidades que vão existir, né, essa exploração, esse trabalho escravo.
mas também nas localidades que esses trabalhadores, né, residem. Então, a gente tem, conforme apresentado aí na imagem, a gente tem o trabalho escravo pelas condições, né, de moradia disponíveis para esses trabalhadores, a questão do alimento, a questão das ferramentas de trabalho, né, as condições da questão do direito, da carteira de trabalho, né, que muitas vezes não é registrados. E temos também a questão da fuga, né? Muitos trabalhadores desses morrem nas suas atividades por estar exercendo atividades ilegais em ambientes ilegais. E temos também, nesse ciclo, a questão da fiscalização e libertação, né? A partir de denúncias e outras atividades que são ligadas à questão, né, do governo e também da sociedade. Nós, como cidadão, temos esse papel também, né, de alertar, de denunciar esses trabalhos que estão ligados com a exploração do ser humano. E, ao final, a gente tem a questão do pagamento de direitos, né, após a liberação da questão e a fiscalização dessas atividades. Infelizmente, não são todos os casos, né, que chega nesse processo de pagamento de direitos. E, enfim, a gente tem e espera, né, o combate ao trabalho escravo. Eu agradeço, né, a presença de todos e muito gratificante trabalhar sobre esse contexto, né, sobre toda essa disciplina que foi trabalhada com vocês, principalmente na área das ciências sociais aplicadas, porque é muito real, né, e a gente está presenciando constantemente nas nossas atividades diárias, não só no ambiente de trabalho, mas também nas nossas vivências no nosso lazer, na nossa família, enfim. Eu agradeço a presença de todos e fico à disposição para mais esclarecimentos. Boa noite a todos. Eu sou o tutor do Polo Buritis, Marcos, e estou fazendo a mediação aqui do webinário do professor Arles. No chat aqui, professor, nós não tivemos questionamentos, nós tivemos uma afirmação aqui da Catiúcia, que ela colocou um exemplo aqui, né, para ilustrar o que o senhor falou. Assim, minha irmã trabalha em home office e ela, às vezes, não consegue fazer as refeições para atender a equipe dela. Trabalha muito mais em casa do que no escritório. A Catiúcia comentou, falou que isso gera um impacto imensurável. Por enquanto, de participação, nós temos isso. Tiveram outros questionamentos que não seriam para ser direcionados para vocês, que são da parte burocrática do curso, para a questão de correção de atividades, né, quando vai ser corrigido, outras questões no sentido de prorrogação de prazo de atividades, que não são questões que o professor da disciplina teria que responder. A gente vai repassar esses questionamentos para a coordenação do curso, certo? Aí, quanto é o exemplo que a Tatiane deu, Tatiane, deixa eu só confirmar, não, é Catiúcia, que a Catiúcia deu, né, da irmã que trabalha em home office, que trabalha muito mais do que quando ela trabalhava no escritório, e por enquanto a gente tem isso, a menos que apareçam mais participações aqui, que se aparecer eu te repasso. Ok. E isso como o exemplo dela, né? Nós estamos vendo em diversas atividades ligadas a essa questão do trabalho home office, né? Tanto na questão das empresas privadas, públicas, professores, né? Tanto do ensino médio, fundamental. Estamos presenciando esse momento do home office. E muitas pessoas que não trabalham e até mesmo não tinha trabalhado dessa forma, acredita que é pouco trabalho, né?
Você vai estar na sua casa, né, vai estar exercendo suas atividades diárias, mas isso não é a realidade, né? Você vai ter que associar tanto a questão das atividades dentro do ambiente familiar e também ligados às questões do seu trabalho. Então, você vai estar disponível a uma quantidade de horas, né? Então, isso começa a desgastar né, qualquer ser humano, porque a gente tem os limites, principalmente quando se trata da questão da saúde mental. E acredito, né, até mesmo a mídia, os meios de comunicação, como revistas, jornais, estão retratando isso, né, o impacto desse momento de pandemia e das atividades ligadas ao home office, né, então estão aumentando o número de pessoas com ansiedade, né, com depressão, com vários transtornos, né, de tristeza, devido a esse afastamento. E quando a gente trabalha essa questão da sociologia e das relações sociais, é muito importante porque tem um impacto também favorável nas nossas relações do que se sentir útil, né, para a sociedade. Ao partir do momento que você tem relação com outras pessoas, você está tendo um calor humano. Isso é fundamental, não só para o ser humano, né? Até mesmo os animais têm essa necessidade de desenvolver as suas atividades com a interação de outros seres, né? E até mesmo para a construção dos nossos saberes ao decorrer da nossa história, né? Das nossas vivências. Mais alguma colocação, pessoal? A própria Catiúcia faz um comentário aqui falando que esse webinário deveria ter sido feito antes do prazo final para a entrega da atividade avaliativa da disciplina, ou então a atividade deveria ter um prazo mais estendido. Ela elogia aqui que os conceitos abordados foram esclarecedores, e a questão da prorrogação vai ser, essa questão vai ser repassada para a coordenação do curso. Caso seja deferido, vocês serão avisados. Então, por enquanto, não tem mais nenhuma outra pergunta não, professor, a menos que algum outro colega queira digitar aí no chat, a gente repassa para você. Então, mas, pelo que eu vejo, você já poderia encerrar, né? Porque, pelo jeito, a gente já avisou alguns minutos antes, se ninguém se manifestou, está com você. Ok. Só para finalizar, então, teve alguns questionamentos referente, né, encaminharam no meu e-mail, referente sobre essa data da atividade avaliativa. Mas a gente segue um calendário, né, vocês podem estar indo lá na plataforma, no início lá da plataforma, tem o calendário do curso. Então, a gente segue aquele calendário. Mas vai ser encaminhado para a coordenação, provavelmente ela vai analisar e, igual o Marcos disse, né, vai ser comunicado. Mas é interessante quem não desenvolveu, né, a atividade, ainda dá tempo, né, mas quem encaminhou e acha necessidade de fazer algumas alterações, espera para ver como vai ser a questão dessa data, que depois vocês podem, talvez, fazer uma edição. No mais, eu agradeço a presença de todos, uma boa noite, me coloco à disposição, pode estar procurando lá na plataforma, encaminhando alguma mensagem a respeito do conteúdo, ou até mesmo encaminhando para os tutores, né, os professores mediadores. Isso. Então, eu vou fazendo a minha despedida aqui, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. E qualquer dúvida quanto à disciplina C, vocês podem usar o chat Tira Dúvidas, que o professor vai sempre dar uma passada por lá e responder para vocês. Caso alguma outra dúvida surja, né, que não sejam essas que foram discutidas aqui agora, ele pode esclarecer lá no chat Tira Dúvidas, que é uma ferramenta importante que vocês podem utilizar. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Bons estudos a todos e um bom proveito no curso. Boa noite.